quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15. Você que também que está aí assistindo o nosso culto, que bom ter você aqui. Você que pela primeira vez está conhecendo a nossa igreja Quadrangular Jardim Guatemi, é muito bom ter você aqui conosco. Abra também a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Amém? Vamos orar para que Deus fale conosco. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Lucas 15, verso 11. Esteja aí com a sua Bíblia aberta, mas também o seu coração aberto, porque Deus vai falar conosco. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus pode falar com você neste momento? Amém? Lucas 15, 11 fala sobre a parábola do filho pródigo. Mas esse subtítulo, irmãos, que nós temos aí, parábola do filho pródigo, na verdade ele não está nos textos originais. Essa divisão por capítulos e versículos, esses títulos que são colocados, foi acrescentado depois para facilitar. Mas na verdade nós poderíamos dizer que o melhor título desta parábola não é a parábola do filho pródigo ou filho perdido, mas a parábola do amor do pai. Diga comigo: o amor do pai. O amor do pai, irmãos, é a essência dessa história. Vamos ler Lucas 15, 11, o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ou seja, reconhecendo o teu erro, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, diga comigo, depressa. Diz assim: tragam agora a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Diga glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, nós vamos ver essa história hoje em 2 perspectivas. A primeira perspectiva, que é a mais comum, é nós olharmos essa história do lado do filho, esse filho pródigo, esse filho que pegou a herança antecipada do seu pai, foi para aquela vida desregrada, perdeu tudo, sofreu e depois retorna para a casa do pai. A história desse filho nos mostra, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus que reescreve a nossa história. O nosso Deus é um Deus que levanta aquele que está caído. O nosso Deus é um Deus que traz esperança, que traz tudo novo sobre a nossa vida. E Ele tem poder, Ele é capaz de mudar a história de qualquer pessoa. Não importa o quanto você errou, o quanto você falhou, não importa se aquele erro ele foi pequeno ou foi grande, Deus é poderoso para fazer tudo novo em nossa vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Mas também nós podemos olhar essa história na perspectiva dos olhos do Pai. E o Pai nessa história representa o nosso Deus que faz essa obra de restauração. E nós podemos olhar para esse Pai, não somente olharmos para este Pai e dizermos: Deus faz assim, mas olharmos para este Pai e como Ele levantou aquele filho caído, como Ele restaurou aquele filho, quais foram as atitudes que Ele fez, para que nós também possamos fazer. Nós somos filhos de Deus e devemos imitar o nosso Pai.
Nós somos discípulos de Jesus, amém, igreja? Somos cristãos, e os cristãos são aqueles que seguem a mensagem de Cristo. E qual é a essência da mensagem de Cristo? A essência da mensagem de Cristo é viver uma vida dedicada ao próximo. A vida, irmãos, que realmente vale a pena ser vivida, a vida que faz sentido, a vida que tem propósito, a vida realmente que tem significado, a vida realmente que deixa mais do que uma herança, que deixa um legado, é a vida aonde você usa a sua existência para melhorar a existência do outro. É fazer o bem ao outro, sem pedir nada em troca, baseado no amor. O amor é o princípio primeiro de todas as nossas ações. Jesus, ele trouxe esta mensagem, e nós devemos imitá-los. Devemos separar uma grande parte, uma parte da nossa vida, para dedicar a outras pessoas. Estudos científicos já comprovaram isso, que pessoas que separam uma parte da vida delas, são pessoas menos estressadas, são pessoas mais alegres, com isso elas têm uma saúde melhor, com isso elas vivem mais e vivem melhor. Ontem, por exemplo, minha filha Karen, 16 anos, ela chegou em casa, e nós tivemos mais 2 cultos ontem, os nossos cultos de house, que era a nossa juventude. E ela chegou muito feliz em casa. E ela falou assim: pai, que legal que foi, que bom, tá? E eu fiquei assim, né, tão curioso, filha, o que aconteceu que foi tão legal? E eu nunca vou esquecer a frase que ela disse. Ela, pai, disse assim: pai, foi muito bom, porque eu trabalhei bastante. E ela ficou nos 2 cultos, ela higienizou todas as cadeiras, ficou na frente medindo a temperatura, e eu pude ver ali a alegria dela de fazer algo pelo seu próximo. E nessa história, irmãos, Deus também quer nos usar para fazer algo. Deus conta com cada um de nós para ajudarmos alguém, restaurarmos alguém, levantar alguém que está caído, seja um filho nosso, seja um parente, seja um amigo, seja alguém na nossa célula que nós lideramos. E qual foi a primeira ação deste pai que trouxe essa restauração desse filho? A Bíblia diz que quando aquele filho ele deseja voltar para a sua casa, a palavra de Deus diz que o pai vê aquele filho de longe. Aquele pai estava ali olhando aquela estrada. Eu fico imaginando, irmãos, quantos dias, quantas horas aquele pai gastou olhando aquelas horas, olhando aquela estrada, pensando: uma hora meu filho vai regressar e eu vou ver ele vindo até aqui. Mas, irmãos, aquele pai só pôde ver o filho vindo, porque os olhos estavam ali. Mas se ele estivesse, irmãos, somente pensando nele, olhando somente para ele, ele não conseguiria ver o seu filho voltar. Vamos, irmãos, olhar para as pessoas, vamos enxergar as pessoas, vamos pôr nossos olhos nas pessoas e olhar as suas necessidades e se preocupar com elas. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós passamos 24 horas da nossa vida pensando em nós mesmos. E a gente fica aqui com essa postura, não é mesmo? Com a mesa, sentado ali na mesa do escritório, na sala da cozinha, e a gente põe a mão assim sobre a cabeça e fica nervoso, preocupado. Qual é o problema dessa postura, irmãos? É que toda vez que você está assim, você só vai conseguir olhar para baixo e olhar para si mesmo. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que tudo que nós semeamos e nós colhemos de volta. Se eu semear o tempo todo preocupação, angústia com os meus problemas, preocupado com aquilo que eu estou passando, sabe o que eu vou colher, irmãos? Mais angústia e mais preocupação. O livro de Jó, capítulo 42, verso 10, diz o seguinte: que depois que Jó orou por seus amigos, mas sabe quando Jó orou por seus amigos? No pior momento da vida dele, quando ele estava no fundo do poço, ele não ora por ele ora por outros, porque se a gente ficar esperando, não, quando as coisas estiverem melhores, quando a situação mudar, aí sim eu vou me preocupar um pouquinho mais com outro, isso nunca vai acontecer. O texto diz, quando Jó ora por seus amigos, toma posse que vai acontecer na sua vida também, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sabe, irmãos, quando nós nos preocupamos com aqueles que estão perto de nós, de uma certa forma isso retorna para nós. Não que a gente deve fazer isso por causa desse retorno, mas sabemos que Deus, Ele honra as nossas fidelidades a Ele.
Não estou dizendo que você deve ser uma pessoa irresponsável, alienada, uma pessoa que não deve se preocupar com os problemas e deixa a vida levar, e como diz aquela música, não. Mas enxergue, olhe menos para você e olhe um pouco mais para os outros. Esteja mais sensível. Aquele pai então, depois de olhar aquele filho, a Bíblia diz então que quando ele vê aquele filho já lá, talvez na estrada ainda longe, o coração dele se moveu de compaixão. O que é compaixão? Compaixão, irmãos, é o sentimento de pesar, de tristeza, causada pela tragédia alheia, que desperta em você a vontade de ajudar o outro que está sofrendo. Ou seja, não é ficar indiferente, não é ficar olhando aquilo que os outros estão passando e dizer, cada um com o seu problema, eu já tenho muita coisa para resolver. Não, o coração daquele pai não se moveu desse jeito. O coração daquele pai não se moveu em rancor, porque veja bem, irmãos, aquele filho pisou feio com o pai, na bola com o pai. Aquele filho pediu herança antes do pai morrer. Era a mesma coisa que dizer, a mesma coisa que falar assim, pai, eu não quero o Senhor, que morra o Senhor. Ele gasta o seu dinheiro. Aquele pai tinha motivo para ficar rancoroso. Aquele pai tinha motivo, na hora que olhasse aquele filho, quer saber do quê? Agora é aquela surra que eu vou dar. Bem feito, eu vou pegar esse menino agora, eu vou esfregar na cara dele. Eu disse para você não fazer isso. Aquele pai podia fazer tudo isso, e seria legítimo, e seria racional num certo ponto. Mas o pai fala, não, eu vou escolher perdoar esse rapaz. Eu vou ter compaixão dele. Eu vou deixar os problemas dos outros mexer comigo. Lá em casa nós adotamos um lema, e a gente evita ao máximo alguém dizer essa expressão assim, bem feito, sabe? Às vezes acontece no dia a dia, né? Até coisa simples. Outro dia um estava lá querendo colocar o achocolatado assim no leite, né? E a mãe falou, olha, não tire esse potinho da beiradinha da pia, que vai cair. E o que aconteceu, irmãos? Caiu, porque palavra de mãe é um negócio, né, irmãos? Parece que é só a mãe falar, o negócio acontece. E aí de repente caiu ali o chocolatado, espalhou no chão, e aí alguém já disse, bem feito. Aí nós já falamos, não fale isso. Nessa casa a gente não fala isso. A gente não vibra com o erro do outro. A gente não vibra, a gente não tira sarro quando alguém falha. Pode parecer algo pequeno, irmãos, mas se nós não vigiarmos, isso vai crescendo. Mateus capítulo 5, verso 7 diz o seguinte, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aquele pai então corre até aquele filho, se move de compaixão, e a Bíblia diz que quando ele chega, ele abraça o filho, ele começa a beijar aquele filho. Sabe, irmãos, o que aquele pai está querendo dizer? Ele está fazendo de tudo para mostrar que aquele filho é aceito, que aquele filho não vai levar uma bronca, que aquele filho não vai ser rejeitado. Sabe, irmãos, sem aceitação nós não vamos conseguir se relacionar com ninguém. A aceitação, ela é a base do relacionamento. E quando eu falo de aceitação, eu não estou querendo dizer de você ter um conformismo assim total, um conformismo cego, dizendo, olha, pode fazer tudo o que você quiser, está tudo assim liberado. Eu não também estou falando de você aceitar assim, falhas morais, pecados, não estou falando disso. Mas o que Deus está querendo dizer para nós, irmãos, nessa noite, é que nós não podemos colocar o comportamento da pessoa na frente de quem ela é. Quando nós olhamos o comportamento primeiro, depois quem ela é, nós nunca vamos conseguir se relacionar e aceitar ninguém. Mas na verdade o que nós temos que fazer é olhar primeiro a pessoa e depois nós vermos o seu comportamento. Todos nós, irmãos, temos manias, temos hábitos que irritam os outros. Todos nós temos manias que os outros não gostam. Tem gente que vive atrasado, tem gente que é irritante, tem gente que é mal vestido, tem gente que só fala de futebol, não tem outro assunto. Todos nós, só que se a gente ficar olhando o que o outro faz que me irrita, que me chateia, o que eu não gosto, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. Eu não vou conseguir ter ninguém por perto de mim. Esses dias, irmãos, aconteceu algo interessante. Estava assim uma mãe e uma adolescente. E a adolescente estava com aquelas calças de adolescente tudo rasgada, né, gente? E aí, né, aquela brincadeira, ó, você pagou mais barato por essa calça aqui, né? E quando a mãe viu isso, e o pastor falando, né, para a filha dela, né, ela pensou assim, até percebi que ela se empolgou um pouquinho, falou assim, puxa, é hoje, o pastor vai me ajudar, né? Vai lá, pastor, né? E de repente eu falei assim, que calça mais legal a sua, hein? A mãe ficou assim, acho que a mãe está brava comigo até hoje, né?
Mas eu pude perceber naquela adolescente. Irmãos, olha a nossa igreja, que maravilhosa. Essa igreja com uma multidão de jovens e adolescentes. Irmãos, e nós pegamos pesado com eles, viu? Não acho que não pensa que a gente alivia, não. Nós pegamos pesado, a gente ensina, a gente mostra o que é pecado. Só que a gente coloca primeiro quem ele é e depois o comportamento por trás. Nós estamos vivendo, irmãos, essa situação. Você já imaginou o que que seria na nossa igreja sem essa juventude maravilhosa que entende dessa tecnologia, que nos ajuda demais com todas essas transmissões, com o grupo de multimídia, louvor, de dança, tantos ministérios, irmãos? O que seríamos de nós? Vamos ser sinceros, nós mais velhos aí, se a igreja dependesse de você agora na tecnologia, hein? Fechava a igreja, não fechava? Mas louvado seja Deus. Agora, se a gente fosse, irmãos, um monte de pessoas chatas, com jovens, adolescentes, nenhum deles queriam estar aqui conosco. Nós ensinamos a verdade, mas mostramos que a pessoa vem antes do comportamento dela. Quem está dentro, diga amém. Aliás, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por toda a nossa juventude, todos os ministérios, terraus, o louvor, esse pessoal maravilhoso. Eu acho que eles merecem mais, irmãos. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Uma outra ação daquele pai, ele deixa o seu filho falar. O filho começa a dizer: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu acho que hoje, irmãos, vale a gente lembrar o que a gente ensina muitas vezes lá para o ministério infantil, mas a gente precisa ensinar para muito adulto também, que Jesus nos ensinou. Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos, todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Diga assim comigo: Jesus me deu, falar mais forte, tem que atravessar o som da máscara aí, viu? Jesus me deu uma boca, duas orelhas. Vamos então fazer o que, irmãos? Falar menos e ouvir mais. As pessoas estão precisando ser ouvidas. Nós precisamos falar, mas tem pessoas para ouvir? Tem pessoas que vão ouvir sem julgar? Tem pessoas que vão ouvir e não vão espalhar para os outros? Irmãos, nós precisamos desabafar, nós precisamos externar. Se atente às pessoas, pergunte para elas, quando mandar uma mensagem: e aí, está tudo bem? Acrescente ali na mensagem, dizendo: olha, eu estou aqui se você precisar falar. E você vai ver como as pessoas vão se soltar mais. Porque, irmãos, é melhor esvaziar do que explodir. Por isso que tem muita gente explodindo, porque ela nunca esvazia. Aquele pai, então, ele diz aos seus empregados: depressa, tragam agora roupas, o anel e as sandálias. Aquele pai entende que ele não pode perder o tempo. Aquele pai entende que chegou a hora daquele filho viver algo novo. Aquele pai entende que aquela vida, aquele passado tinha que ser deixado para trás. Irmãos, e mais uma vez Deus está repetindo a sua palavra para nós, que tem dito nos últimos cultos: é hora de passado ser passado o mais rápido. Se liberte dos erros do seu passado, perdoe os outros que falharam com você, perdoe a si mesmo, porque chegou a hora de viver aquele novo que Deus já separou para nós. Depressa, o Senhor diz: deixa ali o tradicionalismo, deixa aqui aquele saudosismo. Ah, mas aquela época era assim, agora é outra época, e chegou a hora de se atualizar, chegou a hora de viver aquilo que tem do Senhor novo para nós. Ainda dá tempo, nunca é tarde para recomeçar. Você pode dar glória a Deus? E o que o pai manda trazer então? O pai manda trazer roupas, o anel e sandálias. Sabe, irmãos, o que o pai estava querendo resgatar naquele momento? A identidade daquele filho. A identidade dele estava toda destruída. A identidade dele está tão assim acabada, que a Bíblia diz que ele está trabalhando com os porcos. E trabalhar com os porcos naquela época era o pior de todos os trabalhos que existiam. E ainda ele diz que ele ainda quer comer a comida dos porcos. Ele nem talvez se considera mais gente. E ele diz: então eu vou voltar para a casa do meu pai, e se meu pai me receber como um empregado já é o suficiente. Sabe o que ele está dizendo? Qualquer coisa está bom. E ele começa a pedir, ele começa a desejar qualquer coisa, porque ele se sente qualquer coisa. Naquela época, somente os membros da família que usavam boas roupas.
Só os membros da família é que usavam o anel da família. Só os membros da família que usavam sandálias, escravos nem usavam sandálias, só viviam descalços. Aquele pai está mostrando para aquele filho: filho, sim, você errou, filho, você fracassou, sim, filho, você tomou uma decisão errada, mas você continua sendo meu filho. E Deus continua inundando o nosso coração nessa noite e dizendo: meu filho, a sua verdadeira identidade não é esse erro, não é essa falha. A sua verdadeira identidade é que você é o meu filho e a minha filha. Quando, irmãos, nós começamos a nos inundar do amor do Senhor, este amor que não pode ficar somente em nossa mente, ele também tem que estar em nosso coração, o amor do Pai. Então eu começo a olhar: Ele é o meu Pai, e eu sou seu filho, Ele me ama, Ele morreu naquela cruz por mim, ou seja, eu tenho valor, eu sou importante, eu sou especial, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Quando eu curo a minha identidade, aí que eu vou curar o meu comportamento. Faz assim com as duas mãozinhas, diga assim comigo: o amor cura a identidade que transforma os comportamentos. Diga mais uma vez: o amor cura a identidade que transforma os comportamentos. Se aquele filho não tivesse a sua identidade curada, ele ia continuar nos mesmos comportamentos. Quando você entende que você é um filho de Deus e uma filha de Deus, aí o seu comportamento vai começar a mudar. Quando nós ficamos, irmãos, no legalismo, na religiosidade, e fazemos uma lista: isso aqui é pecado, isso aqui pode, isso aqui não pode, aquilo se torna um tormento na vida da pessoa, e para ela é muito difícil ser do Senhor Jesus, porque é um monte de coisas que pode e que não pode, e ela deseja fazer aquilo, mas não pode fazer aquilo, porque se ela fizer aquilo, aquilo vai ser pecado, Deus vai ficar furioso contra ela. Quando ela contém esse pensamento, é que ela não entendeu ainda que ela é filho de Deus, ela é uma filha que é amado, querido e é especial. Levante as duas mãos e diga assim: eu sou filho de Deus. Se você é irmã, vai dizer filha de Deus. Mais uma vez, diga: eu sou filho de Deus, amado, querido, especial. Eu sou importante, eu tenho valor, eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito, porque eu sou filho de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe, irmãos, uma filha de Deus, quando se sente amada, importante, ela não deixa qualquer rapaz tocar nela, não. Ela não tem relações íntimas com qualquer pessoa, porque ela sabe que ela é filha de Deus. Quem é filho de Deus não vive de qualquer jeito. Quem é filho de Deus não compra de qualquer jeito. Quem é filho de Deus não vota de qualquer jeito. Até na cidadania, ele faz o jeito certo, ele faz o melhor, porque ele sabe que ele não é qualquer coisa. E quem entende que não é qualquer coisa, não faz as coisas de qualquer jeito, porque ele sabe da sua importância e do seu valor. Quem já viu aqueles seriados, programas na televisão dos acumuladores? Quem já viu? Sabe por que a pessoa acumula tanto, irmãos? Lixo. Porque ela se sente um lixo. Quem se sente lixo, atrai lixo. Sabe quando que você vai conseguir parar de assistir aqueles lixos de filme? Quando você parar de sentir um lixo. É por isso que te cativa tanto. Então você vai poder dizer não àqueles filmes, àqueles seriados, àqueles tipos de música, não porque existe uma regra que não pode, porque é pecado e Deus vai me punir, porque você entende o seu valor. Você entende que Cristo, Ele morreu naquela cruz por você, e você é importante. É uma revolução, sim, irmãos, do comportamento nosso, mas não é uma revolução por uma regra, não é uma revolução por uma ditadura, não é uma revolução por uma pressão religiosa, é uma revolução porque o amor de Cristo inunda o nosso coração. Aquele pai traz roupas, ele quer cobrir aquele filho. Vamos, irmãos, cobrir as pessoas de amor, amém, irmãos? Vamos cobrir as pessoas de elogios,
Aquele pai, a primeira coisa que ele diz, ele abraça, ele beija, põe roupa nesse filho. Ele não quer que o erro dos filhos fique, daquele filho seja exposto. Pais que estão aqui, a Bíblia diz: pais, não irritei os vossos filhos. Tem muita coisa que a gente faz como pai que irrita demais os nossos filhos. E sabe, irmãos, o que irrita demais os filhos? É pai ficar expondo o que os filhos fazem de errado. Acho que está falando isso para The House ontem, para eles darem um glória a Deus, né? Só tem os pais aqui ficaram quietinhos, né? E eu sei, irmãos, quando a mensagem toca, porque vocês ficam em silêncio. Muitos anos de pregador, quando o pessoal fica em silêncio, eu sei que a mensagem está tocando. Sabe, irmãos, tem reunião de família, a primeira coisa que a mãe faz, você sabe a nota que ele tirou? Ei, fica quieto. Já quer falar a nota ruim do filho? Não, irmãos, vamos expor, vamos cobrir as pessoas de amor, amém, irmãos? Vamos elogiar, diga para a pessoa que ela está bonita, diga que ela está melhorando. Nós devemos fazer isso, irmãos, e com muito amor e muito carinho. Aquele pai, então, depois de curar aquela identidade dele, a minha oração é que você possa ter a sua identidade curada e saber quem você é em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Aquele pai diz, então, peguem o novilho gordo. Vamos pegar o novilho gordo, era o animal mais caro que tinha ali, irmãos, e vamos fazer uma festa, vamos dar um grande churrasco para esse meu filho, vamos se alegrar com ele. Sabe, irmãos, no processo da gente levantar pessoas e ajudar pessoas, nós não podemos esconder isso. Haverá, irmãos, a necessidade da gente se desprender financeiramente. O livro de Atos, capítulo 20, 35 diz: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus, que diz, está preparado? Que diz o seguinte: há maior felicidade em dar do que em receber. 2 Coríntios 9, 10 diz: aquele que supre a semente ao que semeia. Nós vamos ter sim, irmãos, que pôr a mão no bolso. E sabe, irmãos, tem gente que quando olha pessoas generosas, eles dizem, sabe por que aquela pessoa ajuda? Ela ajuda porque ela tem bastante. E às vezes acha que é até a obrigação, porque ela tem muito, tem que ajudar mesmo. Só que, irmãos, quem pensa assim não cresce. E ele não entende. É porque ele ajuda é que tem. Eu vou repetir, é porque ele ajuda é que tem, porque Deus dá semente para quem semeia. Quem Deus dá e usa só para ele, é egoísta, só para a vida dele, Deus não vai ficar dando não. Mas quando Deus dá para nós, a Bíblia diz que ele dá abundantemente, ele transborda em nossa vida. Não é para transbordar para desperdício, é transbordar para ajudar as pessoas. E não somente, irmãos, para ajudar, não somente para socorrer, aliviar o sofrimento. E vamos fazer isso, irmãos, vamos pagar a conta de luz de alguém. Vamos trazer alimentos. Nesta quarentena, irmãos, que pastora Thalita e eu nós temos ajudado, temos tirado de nós, para ajudar tantas pessoas. Recentemente nós chamamos uma mulher para fazer faxina, e ela foi conversando ali com a gente, ela disse, olha, todos os meus clientes cancelaram as faxinas. 2 dias depois chamamos ela de novo. E ela disse, mas senhor Daniel, a casa está limpa, eu sei, limpa de novo. E às vezes a gente vai ali comprar uma coisinha, compra algo a mais talvez do que a gente precisa, para ajudar um pouco, para repartir, para mostrar que aquela pessoa não está sozinha. Às vezes aquela ajuda, irmãos, talvez não vai assim transformar a vida por completo da pessoa, amém, igreja? Mas sabe o que vai fazer com ela? Vai fazer ela sentir que ela não está sozinha na batalha dela, que alguém está ali com ela, alguém está ajudando ela. Chamei o rapaz para cortar o jardim de casa, ele não tinha nem como chegar, eu fui buscar, paguei o Uber, saiu mais caro o Uber que o serviço. Mas quando eu estava fazendo tudo aquilo, aquele rapaz disse assim, o senhor é crente, né? Porque para fazer isso, o senhor fez por mim naquele dia, e ele chorava, da demonstração daquele amor, mas não somente vamos para aliviar o sofrimento, como eu estava dizendo, para demonstrar que a pessoa é importante, um presente para alguém. Esses dias tinha um jovem em nossa igreja, não vou dizer quem é, não tenta adivinhar, viu? E eu percebi que ele estava numa batalha com a barba dele, sabe? Tentando a barba dele ficar boa, mas estava meio difícil a batalha. E aí eu fui, irmãos, na loja e eu comprei um aparelho de fazer barba, de aparar os pelos assim. E eu dei para ele. E o semblante dele foi o seguinte, deu, fazer a leitura do semblante dele.
Eu não acredito que o pastor reparou nisso. Vou reparar nas barbas agora, viu? Eu não acredito que o pastor se preocupou com esse ponto. E eu percebi que aquilo trouxe um pouco de alegria ao coração dele. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Irmãos, dedicar ao próximo também terá momentos difíceis. Nós não podemos esconder disso. Haverá ingratidão, haverá injustiças, haverá frustrações. Nós temos que entender que existe uma moderação necessária. Aquele pai fez tudo por aquele filho, mas também teve limites. Aquele pai não devolveu a herança que o filho perdeu, porque o texto diz que todo o restante agora era do filho mais velho, que não desperdiçou a herança. Para nós dedicarmos, irmãos, ao próximo, e nós temos essa força necessária para superar essas decepções, nós temos que lembrar das palavras de Colossenses 3, 23 ao 24, que diz o seguinte: e tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Se a pessoa for grata e se ela reconhecer o que você fez por ela, glória a Deus por isso. Mas se ela não fizer, saiba que o nosso Deus está vendo todas as coisas. Por isso, continue firme neste propósito. A Bíblia nos diz, irmãos, que aquele jovem estava morto e voltou à vida. Aquele pai diz: o meu filho estava perdido, ele voltou a viver novamente, ele foi achado. Mas nós podemos perguntar, irmãos: mas pastor, aquele filho nunca morreu, ele esteve vivo a história toda? Não, irmãos, ele não estava morto fisicamente, mas ele estava morto espiritualmente. E quando nós olhamos, irmãos, a humanidade nós podemos dividir em dois grupos, em dois grandes grupos: aqueles que estão mortos espiritualmente e aqueles que estão vivos espiritualmente. E quem são aqueles que estão mortos? Aqueles que estão mortos são aqueles que não tiveram um encontro com a vida. E esta vida que vem encontro, que elimina a morte, ela não é uma religião, ela não é uma instituição. Essa vida chama-se Jesus, é uma pessoa, e Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus de toda a ressurreição. Muitos dizem: para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Mas essa é uma mentira, pois até na morte Jesus deu um jeito. E Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, eu posso voltar a trazer a vida novamente. Ele pode ressuscitar tuas finanças, Ele pode ressuscitar teu casamento, Ele pode ressuscitar o teu corpo e te curar dessa enfermidade. Ele pode ressuscitar agora a sua alegria, a sua vontade, o seu prazer de viver. Nós devemos chegar para Cristo, irmãos, e não olharmos somente para Cristo como aquele que pode ajudar a minha vida, mas aquele que ressuscita a minha vida. E quando nós chegamos com essa postura perante o Senhor, a obra ela é mais profunda. Você já reparou que várias pessoas, quando chegavam até Jesus, chamavam Jesus de mestre? Por que alguns chamavam Jesus de mestre? Pode estudar os textos. Quem geralmente chamava Jesus de mestre é porque achava que não precisava tanto. Ele achava que não precisava de um grande conserto. Ele olhava Jesus como aquele homem sábio, um mestre, um filósofo. E ele vinha até Jesus para descobrir algumas chaves, alguns segredos de uma vida melhor, mais produtiva. Quem está dentro, diga amém. Mas quem vivia uma obra profunda é aquele que não olhava Jesus somente como mestre, mas como salvador da sua vida. Aquele que é a razão, aquele que é a essência, aquele que, se não me encher todos os dias, não há razão para viver. Aquele que traz a esperança, aquele que traz vida aonde há morte. Jesus, Ele deu a vida dele pela sua morte. Se há algo morto, destruído em sua vida, você está numa boa situação. Sabia disso? Porque Ele pode fazer tudo novo a partir disso. Você pode recomeçar. Você pode zerar tudo. Você pode ser livre desse você mesmo, pois Ele traz liberdade. Pois a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Ela te liberta, e Jesus é esta verdade. Fale agora, levante as tuas mãos, vamos orar neste momento.
Vamos orar agora, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, dai-nos, ó Pai, esta sensibilidade. Senhor, ó Pai, tantas pessoas perto de nós, estamos vendo, ó Pai, esta crise neste momento, Senhor. Ó Deus, ó Pai, tantas pessoas, ó Pai, eu sei que elas precisam da ajuda física, da saúde, Pai, que é necessário, mas também estão precisando, ó Pai, da ajuda emocional, psicológica. Quantos, ó Pai, andam mais estressados? Quantos estão andando, ó Deus, ó Pai, mais nervosos, preocupados, depressivos, Senhor? Quantos, ó Pai, estão, Deus, ó Pai, abalados financeiramente, Senhor? Ó Deus, ó Pai, dai-nos a sensibilidade, que, ó Pai, que nós possamos amar as almas e dedicarmos a elas, ó Senhor Deus. Nós vamos orar agora, igreja, por todos aqueles que se dedicam em nossa igreja, amém? Vamos fazer uma oração por todos os voluntários, líderes de células, anfitriões, pastores. Vamos clamar a Deus agora, Pai. Nós louvamos a Ti por essas vidas, Senhor, que se dedicam a Ti. Obrigado pela vida delas, ó Senhor. Obrigado, Deus, ó Pai, por cada anfitrião de uma célula. Obrigado por cada líder, Senhor. Obrigado por cada voluntário, cada pastor, pastora, Senhor. Ó Pai, talvez aquele que tem pensado, tem sido em vão, Senhor. Pai, nós pedimos agora, renova as forças em nome do Senhor Jesus. E agora comece a clamar ao Senhor, abra a sua boca, chegue com fé perante Ele agora, peça o seu milagre agora, peça aquilo que só Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que vence a morte. Pai, nós oramos a Ti agora, comece a clamar agora. Senhor, nós oramos a Ti. Você que fala em línguas, comece a orar em línguas agora. Ó Espírito Santo de Deus, levanta, levanta, ó Pai, aquele que está caído, Senhor, vai levantando, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, nos seus lares, que esta unção chegue agora, ó Pai, nesta sala, que chegue, meu Pai, nesta cozinha, neste quarto, Senhor, aquele que ouve essa palavra ali no seu carro, que o poder do Espírito Santo venha agora. Levanta o caído, levanta o caído, Senhor, cura essa identidade, essa vida que diz eu não tenho valor, essa vida, Pai, que se considera um lixo, essa vida, Pai, que pensa que se ela sumisse ninguém notaria ela. Eu repreendo agora todas essas mentiras, saiam agora, saiam agora, saiam agora. Vem Espírito Santo, levante mais alto as tuas mãos, abra a tua boca e fale mais forte com o Senhor, fale mais forte com Ele. Vem, Senhor, vem, Pai, abrindo portas. Vem, Senhor, Deus, ó Pai, dando vitórias sobre essas dívidas. Todo, Senhor, opressão, todo vício, quebra agora. Satanás, eu te ordeno, pega todas as tuas correntes, suas prisões, e saio dessa vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E nós não poderíamos, irmãos, encerrar esta noite sem dar essa oportunidade a alguns de então olhar Jesus como seu Salvador, ir até o Pai. O Pai te ama. Eu vou repetir: o Pai te ama. Quero orar por você que quer reconciliar com Jesus. Ele não vai te dar uma bronca, Ele vai se mover de compaixão por você. Essa é a maravilha com Cristo. Sempre é possível recomeçar, e Ele tem o poder. Sabia que Ele dá conta disso? Sabia que Ele dá conta? Às vezes a gente olha para nós e pensamos, eu não tenho condições, mas não é de acordo com aquilo que nós somos, é de acordo com aquilo que Ele é. Põe a mão no seu coração, você que quer fazer esta oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Vem agora, Senhor, reescrever a minha história. Eu me arrependo dos meus pecados e creio, Senhor, que Tu és capaz de fazer tudo novo. Com coragem diga: Satanás, eu te ordeno, pega tudo que é Teu, solta a minha mente, solta o meu coração, em nome de Jesus, amém. Levante as duas mãos agora o mais alto que você puder, dar uma estralada aí, estica aí e agradeça agora ao Senhor. Vai agradecendo a Ele.